No verão árido de 1888, nos planos castigados pelo sol do Vale San Pedro do Arizona, o velho batedor Apache chamado Taji quebrou o costume tribal e ofereceu seu último cantil de água preciosa a uma égua castanha sem cavaleiro, que encontrou desabando ao lado de uma estrada de diligências abandonada. Momentos depois, a dona do cavalo, Catherine Kate O'Rourke, uma das primeiras operadoras de telégrafo do território, apareceu cambaleando, delirante depois que bandidos destruíram sua carruagem e roubaram uma bolsa trancada contendo códigos telegráficos criptografados destinados a expor a apropriação ilegal de terras de um corrupto barão ferroviário. Contra décadas de desconfiança entre apaches e colonos, Taji tratou as feridas de Kate com chá de mesquite e concordou em ajudar a recuperar a bolsa, acreditando que os marcadores de pesquisa secretos da ferrovia ameaçavam o último terreno de caça de seu povo. Rastreando os foras da lei através de arcos de arenito iluminados pela lua, o improvável par confrontou tanto tiros quanto memórias. Kate de uma viagem durante a fome irlandesa, Taji de um inverno na reserva que levou seus filhos. Ao amanhecer dentro de uma mina de prata abandonada, Taji distraiu o bando liberando seus próprios cavalos roubados, enquanto Kate se esgueirou para agarrar a bolsa. Quando o chefe dos bandidos a encurralou, Taji teve que escolher entre vingança por atrocidades passadas e a chance de reescrever o futuro do deserto. Ele poupou o homem, mas o marcou com uma chave de telégrafo quente, marcando-o como ladrão em código Morse, e libertou um menino Yaqui cativo que o bando pretendia vender. Retornando ao escritório do telégrafo, Kate transmitiu os códigos incriminadores para todo o país, desencadeando uma investigação federal que interrompeu a invasão da ferrovia. Semanas depois, quando as chuvas de monção reviveram a terra quebradiça, um enviado do governo entregou um tratado reconhecendo os direitos da água Apache, um resultado que os jornais locais rastrearam até o único momento em que um velho guerreiro se abaixou para dar água ao cavalo de um estranho, provando que a misericórdia, não a pólvora, pode redirecionar o destino de um deserto inteiro. Maria Dolores Jiménez sempre soube que seu destino seria diferente das outras moças de Santa Rosa, um pequeno povoado na fronteira entre Chihuahua e Sonora. Nascida em 1853, era filha de um respeitado comerciante que, diferente de outros pais, permitiu que aprendesse a ler e escrever junto aos seus irmãos. Sua mãe, descendente de uma antiga família espanhola, lhe ensinou as finas artes do bordado e da administração doméstica, preparando-a para um casamento vantajoso que elevaria ainda mais o status da família. Os olhos castanhos profundos de Maria Dolores, combinados com sua pele dourada e cabelos negros que desciam como cascatas até sua cintura, faziam dela uma das jovens mais cortejadas da região. Aos 17 anos, seu pai anunciou seu noivado com Rodrigo Álvares, filho do alcaide e dono da maior fazenda de gado da província. O casamento aconteceu na primavera seguinte, com toda a pompa que as famílias podiam proporcionar. O padre abençoou a união com palavras sobre fertilidade e descendência, enquanto as tias sussurravam sobre a linhagem forte dos Álvarez e como o ventre de Maria Dolores logo daria frutos. Os primeiros meses foram de descobertas e adaptações. Rodrigo não era um homem cruel, mas tampouco demonstrava a gentileza que Maria Dolores havia sonhado encontrar em um marido. Ele cumpria seus deveres matrimoniais com a mesma eficiência com que administrava suas terras, esperando que ela cumprisse os dela com igual competência. A grande casa colonial, com seus pátios sombreados e fontes murmurantes, tornou-se o reino de Maria Dolores, onde comandava os criados e recebia as esposas dos amigos de negócios do marido com a elegância que sua posição exigia. Quando o primeiro ano passou sem sinais de gravidez, as perguntas começaram como sussurros. No segundo aniversário de casamento, eram olhares de piedade que a seguiam durante a missa de domingo. No terceiro, as tias de Rodrigo já falavam abertamente sobre ervas e remédios que poderiam despertar seu ventre adormecido. Maria Dolores experimentou todos os chás amargos e ungüentos mal cheirosos que lhe foram oferecidos, rezou para todos os santos associados à fertilidade e chegou a fazer uma peregrinação descalça até o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Durante o quarto ano, o semblante de Rodrigo endureceu. As noites tornaram-se momentos de obrigação mecânica, seguidas por um silêncio pesado
que machucava mais que qualquer palavra. Ele começou a passar mais tempo na fazenda e menos em casa. Nas raras ocasiões em que jantavam juntos, o único som era o dos talheres contra a louça fina trazida da Espanha como presente de casamento. Os servos evitavam seus olhos, e ela sabia que falavam quando estava ausente. Então vieram os rumores sobre Consuelo, a jovem viúva do fazendeiro vizinho, cujo marido havia morrido de febre apenas 6 meses após o casamento. As visitas de Rodrigo à fazenda vizinha tornaram-se frequentes, sempre sob o pretexto de negócios. Maria Dolores engoliu seu orgulho e sua dor, mantendo a cabeça erguida durante as missas de domingo, onde podia sentir os olhares e ouvir os cochichos. Pobre Dona Maria Dolores, tão bonita e tão estéril. Em sua solidão, Maria Dolores encontrou consolo em suas leituras e em longas caminhadas pelos arredores da propriedade. Foi durante uma dessas caminhadas que conheceu Carmela, uma velha curandeira que vivia numa pequena cabana próxima ao riacho que marcava a fronteira das terras dos Alvarez. Metade mexicana, metade yaqui, Carmela não pertencia verdadeiramente a nenhum dos mundos, mas conhecia os segredos de ambos. Suas mãos enrugadas preparavam remédios que curavam desde febres infantis até males do coração. Seu ventre não é amaldiçoado, Ninha, disse Carmela após examinar Maria Dolores. É seu espírito que está ferido, sua alma que não encontra paz nesta casa onde você é apenas um recipiente para o orgulho de um homem. As palavras de Carmela eram perigosamente verdadeiras, e Maria Dolores sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto pela primeira vez em anos. A máscara de dignidade e compostura que mantinha em público desmoronou sob o olhar compassivo da velha curandeira. Venha me visitar quando puder, convidou Carmela. Ensinarei você a conhecer as plantas que curam não apenas o corpo, mas também o espírito. Assim começou uma amizade secreta que deu a Maria Dolores o único conforto em seus dias cada vez mais sombrios. Quando estava com Carmela, podia ser apenas Maria, não a esposa fracassada de Rodrigo Álvares. Aprendeu sobre as propriedades curativas de plantas que sempre estiveram ao seu redor, mas que nunca realmente vira. Aprendeu palavras na língua yaqui e histórias de um povo que vivia em harmonia com a terra, não lutando para conquistá-la. No 5º ano de seu casamento, durante uma noite particularmente fria de janeiro, Rodrigo retornou da cidade visivelmente alterado pelo álcool. Seus olhos tinham um brilho perigoso que Maria Dolores nunca havia visto antes. «Tenho uma notícia para você, esposa», anunciou ele, servindo-se de mais um copo de brandy. «Vou me casar com Consuelo Martinez na primavera». Maria Dolores sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. «Isso é impossível. Você já é casado comigo perante Deus e a igreja». O riso de Rodrigo foi como um chicote. O bispo de Chihuahua concordou em anular nosso casamento. Seu primo é amigo dele, não é? Bem, o meu também. E eu ofereci uma doação generosa para a nova catedral. Sob quais fundamentos? Perguntou ela, sua voz quase inaudível. Incapacidade de cumprir os deveres matrimoniais, respondeu ele com crueldade deliberada. Não me deu filhos, não me deu herdeiros. 5 anos, Maria Dolores. 5 anos jogados fora com uma mula estéril. As palavras atingiram-na como pedras. Ela havia temido esse momento, mas nunca imaginou que seria tão brutal, tão final. O que acontecerá comigo? Perguntou, tentando manter a dignidade enquanto seu mundo desmoronava. Você voltará para a casa de seu pai com um dote devolvido, menos uma compensação justa pelo tempo perdido. Seu pai concordou com os termos. Rodrigo esvaziou seu copo. Você tem 1 semana para organizar suas coisas. Não leve nada que não tenha trazido para este casamento. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Maria Dolores permitiu-se finalmente desabar. Chorou até que não houvesse mais lágrimas, apenas um vazio doloroso, onde antes havia esperança. Quando os primeiros raios de sol tocaram sua janela, ela já havia tomado sua decisão. Não voltaria para a casa de seu pai como uma fracassada, um exemplo de vergonha para todas as jovens do povoado. Não suportaria os olhares de pena,
Os sussurros maldosos, a humilhação constante. Com mãos trêmulas, ela escreveu uma breve carta para sua mãe, pedindo perdão pelo que faria, mas explicando que não havia outro caminho. Reuniu suas joias pessoais, algumas roupas simples e o dinheiro que havia economizado ao longo dos anos, guardando em segredo pequenas quantias dos fundos domésticos. Antes do amanhecer, vestida com suas roupas mais simples e um xale escuro cobrindo seus cabelos, Maria Dolores deixou a grande casa onde havia entrado como uma noiva cheia de esperanças e saía agora como uma fugitiva. Seu plano era chegar até Hermosilo, onde ninguém a conhecia, e talvez encontrar trabalho como governanta ou professora particular. De lá, poderia seguir para o norte, talvez até para os Estados Unidos, onde uma mulher sozinha teria mais chances de construir uma nova vida. Sabia que era uma jornada perigosa para uma mulher sozinha, mas qualquer risco parecia preferível à morte lenta por humilhação que a esperava. O sol já estava alto quando Maria Dolores percebeu que havia se afastado demais da estrada principal. As colinas áridas ao seu redor pareciam todas iguais, e o calor do deserto começava a tomar seu fôlego. Seu cantil estava quase vazio, e não havia sinal de água por perto. Tentou orientar-se pelo sol, mas as horas se passaram e a paisagem continuou implacavelmente igual. Pedras, cactos e o ocasional arbusto retorcido de mesquite. Quando o sol começou a se pôr, o medo tomou conta dela. A noite no deserto seria fria e os perigos multiplicar-se-iam com a escuridão. Predadores, tanto animais quanto humanos, aproveitariam sua vulnerabilidade. Maria Dolores encontrou um pequeno abrigo natural formado por rochas e se encolheu ali, envolvendo-se firmemente em seu xale. Rezou fervorosamente à Virgem Maria, pedindo proteção e orientação. O amanhecer a encontrou com os lábios rachados e a garganta em chamas de sede. Seu corpo, acostumado ao conforto e à proteção, protestava contra cada passo. Mas ela seguiu em frente, determinada a encontrar água antes que o calor do dia se tornasse insuportável. Foi quando avistou uma pequena coluna de fumaça no horizonte. Hesitou, temendo que pudesse ser um acampamento de bandidos ou caçadores de recompensas que Rodrigo certamente enviaria atrás dela. Mas a sede era mais forte que o medo, e ela se dirigiu cautelosamente para a fumaça. À medida que se aproximava, percebeu que era um pequeno acampamento Apache. O terror inicial deu lugar a uma resignação fatalista. Havia crescido ouvindo histórias sobre a selvageria dos Apaches, como raptavam mulheres e crianças, como torturavam seus prisioneiros. Mas naquele momento, a morte por suas mãos parecia apenas uma forma mais rápida de chegar ao mesmo destino que a esperava no deserto. Maria Dolores estava a poucos metros do acampamento quando suas pernas finalmente cederam. Caiu de joelhos, a visão turva pela desidratação e exaustão. Sua última imagem consciente foi de um par de mocassins se aproximando, e então apenas escuridão. Quando Maria Dolores recuperou a consciência, estava deitada sob uma cobertura de peles dentro de um wickiup, a tradicional habitação Apache. Uma mulher idosa com o rosto marcado por décadas de sol e vento aplicava um pano úmido em sua testa. Ao ver que havia despertado, a anciã ofereceu-lhe uma cabaça com água fresca. Maria Dolores bebeu avidamente, enquanto a mulher a observava com olhos escuros e perspicazes. Devagar, filha do sol. Muita água de uma vez fará seu estômago rejeitar o presente, disse a mulher em um espanhol fortemente acentuado. Maria Dolores piscou, surpresa por entender e ser entendida. Quem é você? Por que me ajuda? A anciã sorriu, revelando poucos dentes. Sou Nizone, curandeira dos NDE, aqueles que vocês chamam de Apache. E ajudo porque toda a vida é sagrada para Uzen, o Criador. Mesmo a vida de uma Nakaié, uma mexicana. Nos dias que se seguiram, Maria Dolores recuperou lentamente suas forças sob os cuidados de Nizone. A anciã preparava infusões de ervas que aliviavam a exaustão e aplicava ungüentos que curavam as queimaduras de sol e os cortes em seus pés. Gradualmente, Maria Dolores começou a observar a vida no pequeno acampamento Apache. Eram cerca de 20 pessoas, principalmente mulheres, crianças e alguns homens mais velhos.
A maioria dos guerreiros, explicou Nizone, estava caçando ou em missões de reconhecimento. Este era um grupo familiar que se separara temporariamente da banda principal para coletar plantas medicinais nas colinas antes que o calor do verão as secasse completamente. As crianças foram as primeiras a superar o medo inicial da estranha. Uma menina de aproximadamente 6 anos, com olhos curiosos e um sorriso tímido, começou a trazer pequenos presentes para Maria Dolores. Uma pedra interessante, uma pena colorida, uma flor do deserto. Seu nome era Nasha, que Nizone traduziu como coruja, por ter nascido durante a noite quando as corujas caçavam. Ela perdeu a mãe no inverno passado, explicou Nizone. A tosse sangrenta levou muitos dos nossos. Seu pai é Takoda, um dos líderes de nosso grupo. Maria Dolores sentia-se estranhamente em paz neste lugar que deveria temer. A simplicidade da vida Apache, tão distante do mundo de aparências e jogos sociais que conhecera, tinha uma qualidade reconfortante. Aqui, o valor de uma pessoa era medido por sua contribuição para o bem-estar do grupo, não por sua capacidade de gerar herdeiros ou manter as aparências. Quando se sentiu forte o suficiente, começou a ajudar nas tarefas diárias do acampamento. Suas mãos, delicadas e educadas para o bordado fino, aprenderam a moer milho, a preparar peles, a trançar cestos. Cada tarefa era uma lição de humildade, cada nova habilidade uma pequena vitória sobre seu passado. A língua foi uma barreira inicial, mas Maria Dolores descobriu que tinha um dom para idiomas. Começou a aprender palavras em Apache enquanto ensinava espanhol para as crianças, que achavam divertido repetir os sons estranhos. Nasha tornou-se sua sombra e sua professora mais dedicada, corrigindo pacientemente sua pronúncia e explodindo em gargalhadas quando Maria Dolores cometia erros particularmente engraçados. Uma tarde, enquanto Maria Dolores ajudava a preparar uma refeição, ouviu o som de cascos de cavalo se aproximando. O acampamento imediatamente ficou em alerta. As mulheres reunindo as crianças, os homens mais velhos pegando suas armas. Um grupo de guerreiros Apache retornava, e à sua frente cavalgava um homem alto com uma bandana vermelha amarrada na testa e cicatrizes de guerra visíveis em seu torso nu. Takoda, sussurrou Nizone ao lado dela. O pai de Nasha, um grande guerreiro e um homem sábio. Os olhos de Takoda encontraram imediatamente a estranha em seu acampamento. Seu rosto permaneceu impassível enquanto desmontava e caminhava diretamente até onde Maria Dolores estava parada, congelada entre o medo e uma estranha fascinação. Ele era mais alto que a maioria dos Apaches, com ombros largos e um porte que falava de força e autoridade. Seus olhos profundos e escuros como obsidiana estudaram-na cuidadosamente. «Por que uma Nakaié está em nosso acampamento?» perguntou ele em espanhol claro, sua voz grave e controlada. Antes que Maria Dolores pudesse responder, Nasha correu para o pai, agarrando-se à sua perna e falando rapidamente em Apache, apontando para Maria Dolores com animação. Nizone também se aproximou, falando em voz baixa com Takoda, explicando como haviam encontrado a mexicana quase morta no deserto. O rosto de Takoda permaneceu sério, mas algo em seus olhos suavizou enquanto ouvia sua filha. Finalmente, ele se voltou para Maria Dolores. «Minha filha diz que você a ensina palavras mexicanas e aprende nossas palavras. Diz que suas mãos são gentis quando trança seu cabelo». Ele fez uma pausa. «Nizone diz que você trabalha duro e não reclama. Isso é raro para uma Nakaié». Maria Dolores respirou fundo, consciente de que este momento poderia determinar seu destino. «Agradeço a hospitalidade de seu povo, senhor. Estava perdida e teria morrido sem a bondade de Nizone e dos outros. Estou disposta a trabalhar pelo meu lugar aqui até que decida o que fazer comigo». Takoda a observou por um longo momento, como se pudesse ver através dela, até sua alma. «Nosso povo conhece a crueldade dos mexicanos. Roubaram nossas terras, mataram nossos irmãos, forçaram-nos a viver como fantasmas em nosso próprio território. Por que deveríamos mostrar misericórdia quando nunca recebemos nenhuma?» Maria Dolores enfrentou seu olhar,
descobrindo uma força que não sabia que possuía. Porque então se tornaria como aqueles que odeia. Eu não escolhi onde nascer, assim como você não escolheu. Mas podemos escolher como viver, como tratar aqueles que estão em nosso poder. Um murmúrio correu pelo grupo que havia se reunido para observar o confronto. Takoda manteve seu olhar fixo nela, e por um momento terrível, Maria Dolores acreditou que havia ido longe demais, que sua honestidade lhe custaria a vida. Então, para sua surpresa, um pequeno sorriso tocou os lábios do guerreiro. Você fala com a língua reta, Nakaie. Isso é bom. Ele se virou para Nizone. Ela pode ficar até a próxima lua cheia. Então decidiremos. Naquela noite, ao redor da fogueira, Maria Dolores observou como Takoda interagia com sua filha, a ternura em suas mãos calejadas quando ajeitava o cobertor ao redor dos pequenos ombros de Nasha, a paciência com que respondia às suas intermináveis perguntas. Era um lado dos Apaches que as histórias contadas em Santa Rosa nunca mencionavam. O amor por suas famílias, o respeito pelos mais velhos, a valorização de cada membro da comunidade. Quando Nasha finalmente adormeceu nos braços do pai, Takoda a levou para o wiki-up que compartilhavam e retornou para sentar-se ao lado de Maria Dolores. Por que uma mulher mexicana bem vestida estava sozinha no deserto? Perguntou ele sem preâmbulos. Você não nasceu camponesa. Suas mãos mostram isso. Maria Dolores hesitou, insegura sobre quanto revelar. Mas algo no olhar direto de Takoda inspirava confiança. Eu fugi, admitiu finalmente. Meu marido vai me repudiar porque não lhe dei filhos. Na nossa sociedade, uma mulher sem filhos não tem valor. Ele vai se casar com outra e eu seria devolvida à minha família em vergonha. Ela engoliu em seco. Preferia arriscar a morte no deserto a viver na desonra. Takoda assentiu lentamente. Entre os Zende, uma mulher tem valor por muitas razões. Algumas são grandes curandeiras, como Nizone. Outras são sábias conselheiras ou habilidosas artesãs. Algumas são ferozes guerreiras. Ter filhos é uma bênção, mas não é o único propósito de uma mulher. Seu povo é mais sábio que o meu nesse aspecto, disse Maria Dolores suavemente. Não mais sábio, apenas diferente. Takoda jogou um galho no fogo. Nasha precisa de uma mulher para ensiná-la os caminhos femininos. Nizone é muito velha para cuidar de uma criança tão enérgica. Se você aprender nossos costumes, nossas tradições, talvez possa ser útil de outras maneiras. Com essas palavras enigmáticas, ele se levantou e desapareceu na escuridão, deixando Maria Dolores a contemplar a estranha reviravolta que sua vida havia tomado. Há apenas 2 semanas, era a senhora de uma grande casa colonial, envolta em sedas e rendas. Agora estava sentada em um acampamento Apache, vestida com roupas simples, considerando um futuro que nunca poderia ter imaginado. Os dias se transformaram em semanas, e Maria Dolores encontrou um ritmo na vida Apache que trazia uma paz que nunca conhecera em sua vida anterior. Suas mãos, antes suaves e protegidas, desenvolveram calos de trabalho honesto. Sua pele, antes cuidadosamente protegida do sol, adquiriu um tom dourado mais profundo. Seu espanhol formal gradualmente incorporou palavras Apache, criando um dialeto único que ela compartilhava com Nasha, que absorvia idiomas com a facilidade natural das crianças. Sob a tutela paciente de Nizone, Maria Dolores começou a aprender sobre as plantas medicinais que os Apaches utilizavam. Descobriu que muitas eram as mesmas que Carmela lhe havia mostrado, embora os Apaches as usassem de maneiras diferentes. Seu conhecimento prévio impressionou a anciã, que começou a confiar-lhe tarefas mais complexas na preparação de remédios. Suas mãos têm o toque certo, comentou Nizone enquanto observava Maria Dolores preparar uma cataplasma para um guerreiro que havia retornado com uma ferida no braço. Gentil, mas firme, e seus olhos veem o que muitos não veem. A relação de Maria Dolores com Takoda evoluiu lentamente de desconfiança cautelosa para um respeito mútuo. Ela observava como ele liderava seu povo com uma mistura de autoridade e humildade,
sempre ouvindo os conselhos dos anciãos antes de tomar decisões importantes. À noite, ao redor da fogueira, ele às vezes pedia que ela contasse histórias de seu mundo, ouvindo atentamente, fazendo perguntas perspicazes que revelavam uma inteligência aguçada. Maria Dolores encontrou-se ansiando por esses momentos, pela forma como os olhos dele refletiam as chamas, pela maneira como seu rosto, geralmente austero, se suavizava quando ele sorria raramente. Tentou ignorar o calor que sentia quando seus olhares se encontravam, lembrando a si mesma que era apenas gratidão pelo homem que havia permitido que ela permanecesse quando poderia facilmente tê-la enviado embora ou pior. Uma tarde, enquanto Maria Dolores lavava roupas no pequeno riacho próximo ao acampamento, Nasha veio correndo, sua pequena face contorcida de medo. "Dois homens de chapéus grandes estão falando com meu pai", disse ela em sua mistura de apache e espanhol. "Eles têm armas e um papel com desenhos." O coração de Maria Dolores congelou. Sabia instintivamente que eram homens de Rodrigo, provavelmente mostrando cartazes de procurada com sua descrição. Pegando Nasha pela mão, ela rapidamente se escondeu entre os arbustos próximos ao acampamento, de onde podia ver e ouvir sem ser vista. Os homens eram vaqueiros da fazenda de Rodrigo, ambos conhecidos por sua brutalidade com os trabalhadores indígenas. Estavam oferecendo uma recompensa por informações sobre Maria Dolores, descrevendo-a como uma mulher perturbada que havia fugido após roubar joias valiosas. "Vimos rastros que levam nesta direção", disse um deles, sua mão repousando casualmente sobre a pistola em seu quadril. "Seu marido está muito preocupado com ela. Está disposto a pagar bem por sua volta segura." Takoda ouviu impassivelmente, seu rosto uma máscara de indiferença polida. "Nenhuma mulher mexicana passou por nosso acampamento. Teríamos notado." Os homens trocaram olhares céticos. "Tem certeza, chefe?" "É uma recompensa generosa." O vaqueiro tirou um saco pesado que tilintava com moedas. "Ouro suficiente para comprar muitas armas, muitos cavalos." "Os NDE não vendem pessoas como vocês vendem gado", respondeu Takoda, sua voz calma, mas com uma ameaça subjacente. "Não vimos sua mulher perdida. Agora vão embora antes que meus jovens guerreiros retornem da caça. Eles não gostam de estranhos em nossas terras." Os vaqueiros, percebendo que estavam superados em número mesmo pelos poucos guerreiros presentes, recuaram relutantemente para seus cavalos. "Se você a vir, o rancho Álvarez pagará bem. Pergunte por Diego em Santa Rosa." Quando os homens partiram, Maria Dolores saiu de seu esconderijo tremendo. Os olhos de Takoda encontraram os dela, e ela viu algo neles que nunca havia visto antes: proteção feroz. "Por que mentiu por mim?" perguntou ela quando estavam sozinhos. "Porque viu medo em seus olhos quando falou de seu marido", respondeu ele simplesmente. "E por que Nasha sorri novamente desde que você chegou? Minha filha esteve silenciosa desde que sua mãe partiu para o mundo dos espíritos." Maria Dolores sentiu lágrimas queimando em seus olhos. "Eles voltarão com mais homens. Devo ir embora antes que tragam problemas para seu povo." Takoda deu um passo em sua direção, mais perto do que já haviam estado. "Os NDE protegem os seus, e você se tornou uma de nós, Istu." "Isto significa mulher que encontrou seu caminho", traduziu ele, um leve sorriso tocando seus lábios. "É assim que as crianças a chamam agora." Naquela noite, o Conselho de Anciãos se reuniu para discutir a situação. Maria Dolores foi convidada a participar, uma honra raramente concedida a um estranho. Sentada no círculo, ouviu enquanto os anciãos expressavam suas preocupações sobre os mexicanos que certamente retornariam. "Se a entregamos, nos darão presentes e nos deixarão em paz", argumentou um dos homens mais velhos. "Até que queiram algo mais", rebateu Nizone. "Os Nakaié sempre querem mais. Primeiro nossa água, depois nossas terras, depois nossas crianças. Nunca estão satisfeitos." "Ela aprendeu nossos caminhos", acrescentou outra anciã. "Cuida de nossas crianças. Suas mãos trazem cura como as de Nizone." Takoda, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou.
Há anos atrás, quando os soldados mexicanos mataram minha primeira esposa e levaram meu filho, jurei ódio eterno aos Nakaié. Esse ódio me consumiu como fogo, até que não restava nada além de cinzas em meu coração. Seus olhos encontraram os de Maria Dolores. Então Uzen enviou esta mulher, que me mostrou que o coração de uma pessoa não é determinado pelo sangue de seu nascimento, mas pelas escolhas que faz. Ela escolheu viver conosco, trabalhar conosco, aprender nossos caminhos. Não a entregarei aos homens que a fariam mal. Um murmúrio correu pelo círculo. Uma declaração tão aberta de Takoda, geralmente tão reservado, tinha peso significativo. O que sugere então, meu filho? Perguntou o ancião mais velho do grupo. Que a aceitemos formalmente como Ndê, que ela se torne uma de nós aos olhos de todos, protegida por nossas leis e costumes. Maria Dolores prendeu a respiração, mal acreditando no que estava ouvindo. Tornar-se Apache? Era possível? E como ela provará seu compromisso? Perguntou outro ancião. Ela já provou, interveio Nizone. Suas mãos curam. Seu coração é verdadeiro. O que mais é necessário? O debate continuou até tarde da noite, com vozes se elevando e caindo como o vento através do deserto. Finalmente o conselho chegou a uma decisão. Maria Dolores seria submetida a uma cerimônia de purificação e renascimento. Se sobrevivesse ao ritual, seria aceita como membro da tribo, sob a proteção específica do clã de Takoda. A cerimônia foi marcada para a próxima lua cheia, dando a Maria Dolores 4 dias para se preparar. Nizone a levou para uma área isolada do acampamento, onde construíram uma pequena tenda de suor. Lá, a anciã explicou o que viria pela frente. Você deve jejuar por 4 dias, bebendo apenas água infundida com ervas sagradas. Cada dia representa uma direção: leste, sul, oeste, norte. Cada direção traz lições que você deve aprender. Na noite da lua cheia, entrará na tenda de suor para uma jornada espiritual. O que vir lá determinará seu nome Apache e seu caminho entre nós. Os 4 dias de jejum foram uma provação física e espiritual para Maria Dolores. Acostumada às comodidades de sua vida anterior, seu corpo protestava contra a fome e a sede restrita. Mas sua mente gradualmente se acalmou, entrando em um estado de clareza que nunca havia experimentado antes. Durante o dia, Nizone lhe ensinava orações e cantos tradicionais. À noite, ficava sozinha com seus pensamentos, contemplando a extraordinária jornada que a trouxera até aqui. Na noite da lua cheia, Maria Dolores foi levada para a tenda de suor, vestida apenas com uma simples túnica de pele de veado. Dentro da pequena estrutura, pedras aquecidas ao rubro foram trazidas e colocadas no centro. Nizone aspergiu água misturada com ervas sobre as pedras, criando um vapor perfumado que preencheu o espaço confinado. O calor era quase insuportável, e Maria Dolores sentiu que seu próprio ser estava se dissolvendo no vapor. Nizone começou a cantar em uma voz que parecia vir de outro mundo, as palavras antigas ecoando nas paredes da tenda. Maria Dolores fechou os olhos, deixando-se levar pela música e pelo calor. Visões começaram a dançar por trás de suas pálpebras. Sua infância em Santa Rosa, seu casamento com Rodrigo, sua fuga desesperada pelo deserto. Então as imagens mudaram para coisas que nunca havia visto. Montanhas majestosas cobertas de neve, vales verdejantes cheios de flores silvestres, rios correndo claros e livres sob o céu aberto. E então ela viu Takoda, não como o conhecia agora, mas mais jovem, segurando um bebê nos braços enquanto uma mulher bonita sorria ao seu lado. Viu soldados mexicanos atacando o acampamento, viu a mulher cair, viu o bebê ser arrancado dos braços de Takoda, sentiu sua dor como se fosse sua própria, um grito silencioso que rasgava o tecido de sua alma. A cena mudou novamente, e ela se viu em um futuro que ainda não existia. Curando os doentes com as mãos conhecedoras, ensinando crianças Apache e mexicanas lado a lado, construindo pontes entre mundos que há muito estavam em guerra. E ao seu lado estava Takoda, seu rosto marcado por mais linhas de idade, mas seus olhos cheios de uma paz que não possuíam agora. Quando finalmente emergiu da tenda de suor,
banhada em seu próprio suor e lágrimas, a lua cheia banhava o acampamento em luz prateada. Todo o bando estava reunido em um círculo, com Takoda à frente. Ele estendeu a mão para ajudá-la a levantar-se, e o toque de sua pele contra a dela enviou um arrepio por sua espinha. — O que você viu? Perguntou ele suavemente. — Vi dor, respondeu ela, sua voz rouca. A sua e a minha. Vi como são semelhantes, como todas as dores são semelhantes no final. E vi cura. Vi um caminho em que nossos povos não precisam ser inimigos. Takoda assentiu lentamente, como se suas palavras confirmassem algo que ele já sabia. Voltando-se para o bando, ele anunciou em voz alta: Esta mulher entrou em nossa tribo como uma estranha. Sai da tenda de suor como uma de nós. De agora em diante, será conhecida como Nahimana, que significa mística, pois viu além do véu que separa os mundos. Ela é de agora, protegida pelo clã do lobo da montanha, meu clã. Quem a prejudicar, prejudica a todos nós. Um por um, os membros da tribo se aproximaram para tocar seu ombro, aceitando-a formalmente em seu círculo. Nasha foi a última, seus pequenos braços envolvendo a cintura de Maria Dolores, agora Nahimana, com um abraço feroz. Agora você é realmente minha irmã mais velha, disse a menina com alegria simples. Olhando para o rosto sorridente da criança, para os rostos aceitadores de seu novo povo e finalmente para o rosto de Takoda, cujos olhos escuros brilhavam com algo mais profundo que respeito, Nahimana sentiu uma sensação de pertencimento que nunca havia conhecido antes. Havia encontrado seu caminho para casa. Os meses seguintes foram de aprendizado intenso para Nahimana. Embora tivesse sido aceita na tribo, ainda havia muito a aprender sobre os costumes, crenças e habilidades necessárias para a vida Apache. Suas mãos, antes ocupadas com bordados delicados e a administração de uma grande casa, agora aprendiam a curtir peles, a tecer cestos tão apertados que podiam segurar água, a fazer arcos e flechas, a montar e desmontar um wiki-up em questão de horas quando a tribo precisava se mover. Sob a tutela de Nizone, suas habilidades como curandeira floresceram. A combinação de seu conhecimento prévio de ervas mexicanas com a sabedoria Apache criou uma abordagem única que se mostrou eficaz para muitos males. Logo, pessoas de outros grupos Apache começaram a vir procurá-la, trazendo crianças com febre, guerreiros com ferimentos, anciãos com dores nas articulações. Cada cura bem-sucedida fortalecia sua posição na tribo e diminuía qualquer resistência remanescente à sua presença. Sua relação com Takoda evoluiu gradualmente, com uma cautela nascida da dor passada de ambos. Ele começou a levá-la em caminhadas, mostrando-lhe lugares sagrados nas montanhas, ensinando-lhe a ler os sinais da natureza, a prever o clima pela forma das nuvens, a encontrar água onde parecia não haver nenhuma. Durante essas expedições, ele compartilhava histórias de seu povo, lendas antigas que explicavam a criação do mundo, os animais, as estrelas. Nas noites ao redor da fogueira, ela retribuía com contos de sua própria cultura, lendas católicas de santos e milagres, histórias folclóricas mexicanas. Para sua surpresa, encontrou muitas semelhanças: a reverência pela terra, o respeito pelos ancestrais, a crença em forças além da compreensão humana. Lentamente, a distância entre eles diminuiu, até que suas mãos se tocavam enquanto caminhavam, seus ombros se encostavam enquanto observavam as estrelas, seus olhares se demoravam mais do que o necessário. Foi durante uma dessas caminhadas, quase um ano após sua chegada ao acampamento, que Takoda finalmente falou do que estava em seu coração. Antes de você chegar, eu vivia meio morto, disse ele, sua voz baixa, enquanto descansavam à sombra de um antigo pinheiro. Respirava, caçava, liderava, mas não vivia verdadeiramente. A perda de minha esposa e meu filho havia roubado algo dentro de mim. Nahimana ouviu em silêncio, sentindo que ele precisava colocar para fora palavras há muito contidas. Quando Nasha nasceu de minha segunda esposa, algo do gelo ao redor do meu coração derreteu. Mas então a doença levou sua mãe também.
e temi que fosse um homem amaldiçoado, destinado a trazer morte a qualquer mulher que amasse. Ele tocou hesitantemente sua mão. Então você veio, queimada pelo sol, quase morta de sede, e ainda assim com fogo nos olhos. Uma Nakaié que preferia morrer a viver sem dignidade. E algo em mim reconheceu algo em você. Eu também estava morta por dentro, admitiu Nahimana suavemente. Uma casca vazia que outras pessoas enchiam com suas expectativas. Foi somente aqui, entre pessoas que deveriam ser meus inimigos, que encontrei o que significa estar realmente viva. Takoda se voltou para encará-la diretamente, tomando suas mãos nas dele. Os anciãos dizem que Uzen às vezes traz almas divididas ao mundo. Duas metades do mesmo espírito em corpos diferentes. Essas almas procuram uma a outra através do tempo, através das distâncias. Quando se encontram, há reconhecimento. Nahimana sentiu seu coração acelerar. E você acredita nisso? Acredito que você é a metade que me faltava, disse ele simplesmente. Pergunto a você, Nahimana, se me aceitaria como seu marido, como eu a aceitaria como minha esposa, unindo nossos caminhos diante de Uzen e da tribo? Lágrimas brotaram nos olhos de Nahimana. Por tanto tempo, o casamento havia sido uma fonte de dor e humilhação. Mas esta oferta simples e direta, baseada em respeito mútuo e compreensão compartilhada, era algo completamente diferente. Sim, respondeu ela, sua voz firme apesar das lágrimas. Nossos caminhos se tornaram um só há muito tempo. Apenas não havíamos nomeado isso. O casamento de Takoda e Nahimana foi celebrado na próxima lua cheia, com representantes de vários grupos Apache reunindo-se para testemunhar a união. A cerimônia foi simples, mas profundamente significativa. Eles trocaram cobertores, simbolizando o cuidado mútuo que teriam um com o outro. Compartilharam uma refeição da mesma tigela, representando a vida que compartilhariam. Takoda presenteou-a com um colar de turquesa, a pedra sagrada dos Apache, enquanto ela lhe deu um rosário de prata que havia trazido de sua vida anterior, unindo simbolicamente suas tradições espirituais. Nasha dançou de alegria durante toda a celebração, agora oficialmente filha de Nahimana, embora em seu coração já tivesse adotado a mulher mexicana como mãe muito antes da cerimônia. Outras crianças se juntaram à dança, e logo adultos também, a música de tambores e flautas elevando-se na noite estrelada. A vida como esposa de um líder Apache trouxe novas responsabilidades para Nahimana. Agora era sua função ajudar a mediar disputas entre as mulheres da tribo, supervisionar a distribuição de alimentos e suprimentos e representar os interesses das mulheres e crianças nos conselhos. Seu status como curandeira cresceu, e com ele veio um novo respeito das tribos vizinhas. Mas a felicidade recém-descoberta do casal enfrentaria seu maior desafio apenas alguns meses após o casamento. Um grupo de caçadores retornou ao acampamento com notícias perturbadoras. Homens brancos e mexicanos estavam construindo uma nova estrada que cortaria diretamente pelo território de caça tradicional dos Apache. Pior ainda, havia rumores de prata descoberta nas montanhas sagradas, e mineiros já estavam chegando em grandes números. Um conselho de emergência foi convocado, com líderes de vários grupos Apache reunindo-se para discutir a ameaça. Alguns defendiam um ataque imediato para expulsar os invasores. Outros, lembrando-se das retaliações brutais após conflitos anteriores, instavam à cautela. Takoda, respeitado por sua sabedoria e coragem, foi convidado a falar. Lutamos contra os mexicanos por gerações. Lutamos contra os americanos. E a cada ano, há menos de nós e mais deles. Não podemos vencer esta guerra da maneira tradicional. Um murmúrio de descontentamento correu pela assembleia. Um guerreiro mais jovem se levantou. Então nos rendemos? Deixamos que tomem tudo até que não reste nada? Não, respondeu Takoda calmamente. Encontramos novos caminhos de lutar. Caminhos que não dependem apenas de arcos e lanças. Ele se virou para Nahimana. Minha esposa conhece o mundo dos Nakaié, conhece sua língua, seus costumes, suas leis. Talvez possa haver um caminho que ainda não vimos. Todos os olhos se voltaram para Nahimana.
Ser convidada a falar em um conselho de guerra era quase sem precedentes para uma mulher, muito menos uma que nascera fora da tribo. Mas ela se levantou, sentindo o peso da responsabilidade e da confiança que Takoda havia depositado nela. Os Nakaié e os brancos têm algo que chamam de leis, começou ela. Papéis com marcas que dizem quem possui a terra. Para eles, esses papéis são mais poderosos que flechas. Se pudermos usar suas próprias leis contra eles, talvez possamos proteger nossas terras sem derramar sangue. Como isso seria possível? Perguntou um dos anciãos céticos. Eles escrevem as leis para beneficiar a si mesmos. Sim, mas há divisões entre eles. Nem todos concordam. Há alguns que acreditam que os indígenas deveriam ter direitos, que os tratados deveriam ser respeitados. Se pudermos falar com esses aliados, se pudermos aprender a usar suas próprias regras, talvez possamos encontrar uma proteção que dure mais que uma batalha vencida. O debate continuou por horas, com opiniões apaixonadas de todos os lados. Finalmente, uma decisão foi tomada. Uma pequena delegação, liderada por Takoda, e incluindo Nahimana como intérprete, viajaria até Tucson para tentar encontrar um advogado disposto a ajudar. Ao mesmo tempo, guerreiros seriam enviados para observar os movimentos dos mineiros e trabalhadores da estrada, prontos para agir se a diplomacia falhasse. A viagem a Tucson foi uma experiência surreal para Nahimana. Após mais de um ano vivendo como Apache, a cidade parecia estranhamente alienígena, com seus edifícios de tijolos, suas ruas barulhentas, seu cheiro de poeira, cavalos e humanidade aglomerada. Vestida com roupas ocidentais emprestadas para a ocasião, sentia-se como uma impostora, uma sensação que só aumentou quando entraram no escritório do advogado recomendado por um comerciante simpatizante. Albert Richardson era um americano magro e barbado, com óculos que constantemente escorregavam por seu nariz afilado. Ele ouviu com interesse crescente enquanto Nahimana traduzia as preocupações de Takoda sobre as incursões em território Apache. Fascinante, murmurou ele quando ela terminou. Simplesmente fascinante. Uma mexicana educada vivendo com os Apache, casada com um líder tribal. Ele ajustou os óculos. Sua história por si só poderia ganhar a simpatia de certos juízes. E há precedentes legais que poderíamos citar. O Tratado de Guadalupe Hidalgo tecnicamente protege os direitos dos povos indígenas que viviam nas terras antes da cessão aos Estados Unidos. Então você nos ajudará? Perguntou Nahimana, traduzindo a pergunta de Takoda. É uma causa fascinante, repetiu Richardson, e potencialmente lucrativa se ganharmos. Mas preciso ser sincero, será uma batalha difícil. Há interesses poderosos por trás dessa estrada e das concessões de mineração. Políticos, empresários, o exército. Não tememos batalhas difíceis, respondeu Takoda quando Nahimana traduziu as palavras do advogado. Nós as lutamos todos os dias desde que os primeiros estranhos chegaram às nossas terras. O advogado sorriu. Gosto do seu espírito. Vamos precisar disso nos meses que virão. O que se seguiu foi uma campanha legal sem precedentes na história do território do Arizona. Richardson usou a história única de Nahimana para ganhar a atenção da imprensa. A noiva Apache, como os jornais a chamavam, tornou-se uma sensação, sua história romantizada e frequentemente distorcida nas páginas dos jornais de todo o país. Alguns a retratavam como uma cativa, outros como uma santa. Poucos tentavam compreender a verdade mais complexa. Nahimana aceitou a atenção indesejada como o preço necessário para proteger seu povo adotivo. Falou eloquentemente com jornalistas, políticos e até mesmo com um representante do governo federal que veio investigar a situação. Em cada encontro, desafiava estereótipos e preconceitos, mostrando uma visão dos Apache que poucos fora da tribo jamais haviam considerado. Como um povo orgulhoso com uma rica cultura, profundos laços familiares e uma conexão espiritual com a terra que ia além da simples propriedade. Enquanto a batalha legal se desenrolava, notícias perturbadoras chegaram ao acampamento. Rodrigo Álvares, tendo ouvido histórias sobre a noiva Apache,
Havia reconhecido sua ex-esposa nas descrições dos jornais. Agora estava a caminho de Tucson, supostamente para resgatar Maria Dolores de seus captores selvagens. A notícia encheu Nahimana de um medo que não sentia desde sua fuga desesperada pelo deserto. Ele não pode me levar, disse ela a Takoda enquanto discutiam a ameaça. Nosso casamento foi anulado. Ele mesmo garantiu isso. Não tenho mais nenhuma obrigação legal com ele. Aos olhos da sua antiga lei, talvez, respondeu Takoda, sua voz tensa. Mas temo que a lei raramente favoreça nosso povo quando confrontada com os desejos dos poderosos. O confronto que ambos temiam ocorreu em uma audiência pública na prefeitura de Tucson, onde Richardson estava apresentando argumentos contra a estrada proposta. Nahimana estava sentada ao lado de Takoda quando a porta dos fundos se abriu e Rodrigo entrou, acompanhado por vários de seus homens. Mais velho e mais pesado do que ela se lembrava, mas ainda com aquele ar de autoridade arrogante que um dia a intimidara. Os olhos dele a encontraram imediatamente, alargando-se em choque ao vê-la vestida em parte com roupas Apache, sentada confiante ao lado de um homem indígena. Por um momento, o tempo pareceu congelar enquanto antigos medos ameaçavam consumi-la. Então sentiu a mão firme de Takoda sobre a sua e encontrou uma força que não sabia que possuía. A audiência continuou, mas a tensão na sala era palpável. Quando Richardson terminou seus argumentos e o juiz declarou um recesso, Rodrigo fez seu movimento, aproximando-se de Nahimana com passos determinados. Maria Dolores, disse ele, sua voz misturando incredulidade e desdém. Então, os rumores são verdadeiros. Você realmente se rebaixou a viver com selvagens. Nahimana se levantou, enfrentando-o com a cabeça erguida. Meu nome é Nahimana agora, e não me rebaixei a nada. Pela primeira vez na vida, conheço o verdadeiro respeito, o verdadeiro propósito. Rodrigo riu amargamente. Escute a si mesma. Falando como uma deles. Você era uma dama educada, a esposa de um dos homens mais importantes da província. Agora olhe para você, uma esqual. Takoda se levantou ao lado dela, sua presença uma promessa silenciosa de proteção. Mas Nahimana colocou uma mão gentil em seu braço, indicando que lidaria com isso. O que você quer, Rodrigo? Você mesmo garantiu a anulação do nosso casamento. Estou legalmente livre de você. Quero evitar que você envergonhe seu povo, sua família, respondeu ele baixando a voz. Esta farsa humilha todos nós. Volte para casa, Maria Dolores. Sua mãe está doente de preocupação. Seu pai envelheceu 10 anos desde sua partida. Uma pontada de culpa atravessou seu coração ao pensar em seus pais, especialmente sua mãe, que sempre fora gentil à sua maneira restrita. Mas então, lembrou-se da carta que haviam recebido meses atrás, enviada por um comerciante simpático à sua velha casa. Seu pai havia aceitado o dinheiro de Rodrigo, efetivamente vendendo-a de volta para o homem que a havia descartado. Não era o amor que motivava este resgate, mas o orgulho ferido. Meu lar é com meu marido e minha filha agora, disse ela firmemente. Com meu povo. Sinto muito por qualquer dor que causei à minha mãe, mas não posso voltar para uma vida de vergonha e vazio. O rosto de Rodrigo endureceu. Marido? Você chama este selvagem de marido? Este casamento pagão não tem validade sob a lei de Deus ou do homem. Você ainda é legalmente minha esposa. Isso é uma mentira, interveio Richardson, que havia se aproximado ao perceber o confronto. Tenho cópias dos documentos de anulação. O senhor mesmo declarou que o casamento nunca foi válido devido à infertilidade dela. Não pode ter as duas coisas, Sr. Álvares. Rodrigo olhou furiosamente para o advogado. Isso não lhe diz respeito americano. Como advogado da senhora Nahimana e da nação Apache, discordo, respondeu Richardson calmamente. Agora, sugiro que se retire antes que isto se torne ainda mais embaraçoso para o senhor. Por um momento, pareceu que Rodrigo poderia recorrer à violência. Seus homens se aproximaram, mãos pairando sobre armas. Mas então, ele notou os vários guerreiros Apache que haviam se levantado silenciosamente ao redor da sala,
cada um com olhos fixos nele. Mesmo em Tucson, território dos brancos, estava superado em número. Isto não acabou, prometeu ele, recuando. Nenhuma esposa minha viverá como uma selvagem enquanto eu respirar. Então é bom que eu não seja mais sua esposa, respondeu Nahimana, sua voz calma, mas firme. Vá para casa, Rodrigo. Case-se com sua Consuelo. Tenha seus filhos. Esqueça-me como eu o esqueci. Os dias seguintes foram tensos, com a delegação Apache permanecendo em alerta constante contra uma possível retaliação de Rodrigo. Mas o confronto público havia atraído ainda mais atenção para o caso, muito dela favorável aos Apache. Jornalistas de tão longe quanto São Francisco chegaram para entrevistar a noiva Apache e seu marido guerreiro. Um fotógrafo até convenceu o relutante Takoda a posar para um retrato com Nahimana e Nasha, uma imagem que mais tarde apareceria em jornais por todo o país. A opinião pública, tradicionalmente contrária aos Apache, começou a mudar gradualmente. A história romântica de uma mulher mexicana educada escolhendo livremente a vida tribal capturou a imaginação do público. Ministros progressistas pregavam sobre ela como um exemplo de compreensão intercultural. Grupos de direitos indígenas usavam seu caso para argumentar por maior proteção para as terras tribais. Finalmente, após meses de batalhas legais, veio uma vitória inesperada. Um juiz federal emitiu uma liminar impedindo a construção da estrada através do território de caça Apache. Um acordo subsequente estabeleceu limites claros para as atividades de mineração, mantendo-as longe das montanhas consideradas sagradas pelos Apache. Não era tudo o que haviam esperado, mas era mais do que muitos acreditavam possível. A delegação retornou ao acampamento em triunfo, trazendo não apenas notícias da vitória legal, mas também novos suprimentos, sementes para plantio e até mesmo livros para as crianças aprenderem a ler em espanhol e inglês. Nahimana insistiu que conhecimento seria a arma mais poderosa para as futuras gerações Apache. Nos anos que se seguiram, Nahimana e Takoda trabalharam para construir pontes entre os mundos Apache e não indígena. Estabeleceram uma pequena escola onde crianças Apache aprendiam as habilidades necessárias para navegar no mundo em mudança ao seu redor, enquanto mantinham firme conexão com suas tradições ancestrais. Algumas famílias mexicanas das áreas próximas começaram a enviar seus filhos para aprender com La Curandera Apache, como Nahimana ficou conhecida. Uma clínica de cura foi estabelecida na fronteira das terras Apache, onde Nahimana e outras curandeiras treinadas por ela atendiam a qualquer pessoa que buscasse ajuda, independentemente de raça ou origem. Seu conhecimento único, combinando tradições de cura mexicanas, Apache e até mesmo alguns tratamentos médicos ocidentais aprendidos de médicos com quem havia se correspondido, provou ser extraordinariamente eficaz. Rodrigo Álvares nunca cumpriu sua ameaça de retornar. Rumores chegaram de que sua jovem esposa havia morrido no parto, junto com a criança, um filho pelo qual ele havia esperado tanto tempo. Alguns disseram que ele se tornou um homem amargo e isolado. Outros, que se voltou para a religião em busca de consolo. Nahimana orou por sua alma, tendo finalmente encontrado paz suficiente para sentir compaixão em vez de medo. Os pais de Nahimana, no entanto, surpreenderam a todos. Quando sua mãe ficou gravemente doente, seu pai humildemente viajou até o território Apache, implorando para que sua filha viesse vê-la uma última vez. Takoda insistiu em acompanhá-la, junto com Nasha e uma escolta de guerreiros. A reunião foi dolorosa, mas curativa. Sua mãe, fraca mas lúcida, abraçou a neta Apache que nunca esperou ter e abençoou a união que uma vez havia considerado uma desgraça. Quando o velho homem viu a filha respeitada e amada, viu a escola e a clínica que havia ajudado a construir, algo mudou em seu coração orgulhoso. Antes de partir, pediu perdão por tê-la tratado como uma mercadoria a ser negociada. Você sempre foi mais sábia do que eu, admitiu ele. Encontrou um caminho que eu nunca poderia ter imaginado para você. Com o passar dos anos, a história de Nahimana, a mulher mexicana que se tornou Apache, espalhou-se e cresceu, às vezes distorcida, às vezes embelezada, mas sempre carregando a mensagem central de que o verdadeiro valor de uma pessoa
Não está no sangue de seu nascimento ou em sua capacidade de produzir filhos, mas nas escolhas que faz, no amor que dá, na cura que traz para um mundo dividido por ódio e preconceito. Quando os cabelos de Nahimana começaram a mostrar fios de prata, quando linhas de sabedoria marcaram seu rosto uma vez liso, ela sentava-se frequentemente com as crianças da tribo, tanto Apache quanto mestiças, e contava a história de uma jovem que uma vez acreditou que seu único valor estava em seu ventre vazio, até que encontrou um povo que viu a riqueza de seu coração. Lembrem-se, dizia ela, olhando para os rostos atentos ao seu redor, que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Às vezes precisamos viajar para longe de casa para finalmente encontrá-la. E às vezes, aqueles que deveriam ser nossos inimigos se tornam nossa família mais verdadeira. Itacoda, sentado ao lado dela com Nasha, agora uma jovem mulher forte com filhos próprios, sorriria e acrescentaria: e às vezes, quando oferecemos água a um estranho sedento, mudamos não apenas o destino deles, mas também o nosso próprio.